Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 11 de janeiro de 2021. Estamos começando mais uma semana. Esse é o Today, o nosso encontro diário de segunda a sexta-feira às 7 horas da manhã. Porém, nessa semana nós temos algo diferente que nós vamos estar realizando. Nós começamos hoje a Semana da Nutrição Vital. O que é isso? É um evento de 3 dias gratuitos que nós vamos fazer no YouTube, no período da noite, às 20 horas. Serão 3 aulas super especiais, com foco na mudança do estilo de vida, na mudança, na promoção de construção de novos hábitos, de implementação de mudança para que a gente possa resolver problemas de saúde correlacionados a estilo de vida, questões emocionais. Vai ser muito legal. E você é meu convidado para participar conosco, Mas eu quero falar para vocês aqui de algumas notícias, que nós temos na internet. Algumas delas bem interessantes. A primeira notícia que eu queria destacar, antes de cumprimentar as pessoas que já estão aqui comigo, é a seguinte. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, os seus representantes, eles estarão indo à China para investigar a origem da Covid. Agora, o que é interessante é que nessa semana que se passou, nós completamos 1 ano da primeira morte por Covid. 1 ano da primeira morte. Ou seja, nós estamos falando que a primeira pessoa que veio a falecer desse vírus novo que circula faz 1 ano. E somente agora veio a iniciativa da OMS de investigar a origem do vírus. E eu acho que tem um certo atraso aí, com relação a esse aspecto deles começarem a investigação somente agora. Talvez essa investigação, se tivesse começado antes e descoberto a origem do vírus, isso talvez favoreceria até um entendimento melhor dessa pandemia que nós estamos vivendo. Porém, o vírus começou na China, um país socialista, um país extremamente fechado, um país onde você não sabe realmente o que acontece lá dentro. As notícias não vazam, O governo é quem controla todo o sistema de divulgação de notícia. Então, não sei o que vamos ter, de retorno dessa visita da OMS à China. Bom, falando sobre a vacina, que provavelmente seja a vacina aí que vai estar sendo aplicada na maior parte da população brasileira, que é a Coronavac, a vacina do laboratório Sinovac, produzido na China, ela foi testada não só no Brasil, como em outros países também. No Brasil, a taxa de eficácia da vacina no processo de imunização foi de 78%. Já a mesma vacina sendo testada na Indonésia foi de 65,3% de eficácia. Ou seja, é uma diferença bem grande, 78 no Brasil, 65 na Indonésia. Eu vejo que alguma coisa tem de diferente. Por quê? Quando a gente pensa em estatística, na estatística nós temos uma variação que nós consideramos para mais ou para menos, E essa variação, ela é um limite de segurança que você tem. Então, vamos considerar aí a questão da eleição. Quando pensamos na eleição, geralmente eles fazem as pesquisas eleitorais e aí eles dizem assim: o fulano está com 34% das intenções de votos, com uma variação de 0,2, ou seja, de mais 2, na verdade, de 2 para cima ou 2 para baixo. Então, tem ali uma margem que é considerada uma margem de erro. Se a gente for avaliar, a margem de erro mais utilizada na estatística, ela é de 5 pontos percentuais ou de 0,5, dependendo da maneira como você esteja avaliando. Aqui, nós estamos falando de uma diferença de 13%. 13% é muito grande, Ou seja, isso para mim mostra que ou não foi bem conduzido no Brasil e estamos superestimando a eficácia da vacina Coronavac, ou
foi mal conduzido na Indonésia, onde estamos subestimando, né, o valor da eficácia da vacina Coronavac. Bom, a questão é que os dados eles não bateram e não conferem. Quando se fala sobre esse vírus, até agora, eles não têm apresentado, né, uma diferença entre mortalidade em uma determinada região do mundo. Diz que todas as regiões elas são acometidas da mesma forma, que a taxa de transmissão, que a taxa de mortalidade é sempre muito parecida. Se a taxa de transmissão e mortalidade é parecida, não deveria ter dado essa diferença que deu nos testes realizados na Indonésia e no Brasil da mesma vacina. O padrão, né, de produção da vacina é a mesma, né, a maneira como é conduzido a terceira fase da pesquisa é a mesma, não deveria ter dado uma diferença tão grande. Bom, isso coloca uma pulguinha atrás da orelha, como eu disse. Será que aqui no Brasil foi superestimado ou na Indonésia foi subestimado? A gente não sabe, mas alguma coisa errada tem nessa história. Bom, ainda falando sobre a tal do coronavírus, né, não tem como começar os Todays sem falar sobre esse assunto, infelizmente. Nós estamos vivendo, né, de novo, uma média móvel, ou seja, o dado de 7 dias avaliando o número de mortalidade acima de 1.000 mortos. Me lembro que há pouco tempo atrás estávamos falando aí de uma média de 300 mortos, né, diariamente pela coronavírus. Agora, infelizmente, já estamos numa média acima de 1.000 e isso é preocupante. Por quê? Porque não temos ainda uma data para início da vacinação, não sabemos como é que vai ser esse processo de vacinação. Esses dias, até um ex-ministro da Saúde disse que o Brasil talvez seja um dos únicos países que tenha condições de vacinar milhões de pessoas diariamente. Porém, não temos estabelecido ainda como que vai ser esse processo. O governo federal e o governo de São Paulo ainda continuam com as suas brigas, né, com relação à vacinação. O governo federal gostaria de confiscar, né, todo o estoque de seringas e agulhas que o governo de São Paulo, né, se precaveu, né, e adquiriu, e o Supremo Tribunal Federal teve que intervir e proibir isso. Ou seja, talvez a gente tenha um sistema de vacinação que seja mais eficaz em um estado do que outro, e isso é muito ruim. Nós já falamos aqui há um tempo atrás, quando estávamos iniciando esse processo de cogitar a vacinação, de que os países europeus começariam antes dos países africanos. E aí eu acabei dizendo naquela época que isso era uma discriminação econômica, né? Não sei se existe essa palavra ou não, mas o que a gente está vendo é que no próprio Brasil nós vamos ter um processo de discriminação econômica, parece, com relação ao nosso sistema de vacinação. Começando pelo estado de São Paulo, que é o estado mais rico do Brasil, o estado que também tem um governador que se preocupou, né, com essa pandemia de uma maneira diferente do que o governo federal, e ele, né, conseguiu insumos suficientes para iniciar o seu processo de vacinação. Já outros estados que não têm o mesmo sistema econômico de São Paulo dependem muito do governo federal. E por não ter havido, né, o mesmo tipo de planejamento do governo federal, é bem provável que a gente tenha um sistema de vacinação onde determinados estados acabem ficando para trás. E isso é péssimo, né? O ideal seria que todos os estados trabalhassem no mesmo ritmo de vacinação e a gente conseguiria resultados muito bons em todo o Brasil. Porém, não é isso que eu estou vislumbrando, né, com relação a essa questão da vacinação. E uma última notícia, que é muito triste também, falando agora lá de Manaus, falando do Amazonas, isso, né? Nós estamos com a pandemia totalmente descontrolada no estado. Manaus, por exemplo, teve uma notícia dizendo que bateu recorde do número de velórios e enterros realizados num final de semana. Ou seja, desde o início da pandemia, mesmo naquele período mais crítico que Manaus já havia sofrido, nunca teve um número de enterros tão grande quanto teve nesse final de semana. Disse que havia fila para enterrar os mortos. E isso é muito trágico.
É muito triste o que nós estamos vendo. Me lembro que quando essa pandemia começou e o Brasil ainda estava numa fase de início dos casos e a gente via aquelas notícias da Itália e aquela quantidade de caminhões, né, do exército italiano carregando corpos para ser cremado em outras cidades, porque naquela cidade já estava com sua taxa de lotação máxima, né? Aquilo foi chocante e temos visto algo tão semelhante quanto, ou até mais trágico, aonde o prefeito da cidade de Manaus diz que terá que expandir o cemitério da cidade porque já não há espaço para enterrar os mortos. Nós vimos cenas trágicas no momento da pandemia, quando eles cavavam aquelas valas e ali eram depositados vários caixões e os familiares todos em volta ali, vendo aqueles caixões sendo depositados nessas valas. Deve ter sido algo trágico para a família ver isso, e agora estamos falando de um sistema que está superlotado, chegou no seu gargalo e terá que aumentar a área do cemitério porque não tem mais onde colocar os caixões. É assustador, mas diante de toda essa cena, nós ainda percebemos como que as pessoas não têm consciência, como que as pessoas ainda continuam lidando com essa situação como se não estivéssemos vivendo esse momento de pandemia. Eu não sei, parece que algumas pessoas só terão seu grau de consciência aguçado nessa pandemia se elas tiverem perdas que sejam próximas, porque enquanto forem entes queridos de outras famílias, parece que alguns não vão se conscientizar. Deus tenha misericórdia de nós, né? Deixa eu cumprimentar as pessoas que estão aqui comigo. A Beta 15 Santos está aqui conosco, a Marília Tomazini também, a Vivian Lopes também conosco, Aldeir 9, Ana Lúcia Linhares, quem mais? A Márcia Cristina, Bernardane, a Ivone Gomes, And the Cyclist, lá da Inglaterra, lá a coisa tá feia também, né? A Sara Helena, Beauty Mania Tatuapé, vamos ver quem mais aqui, ó. A Vilma Vieira, a Eliane de Souza, Ardeli Aires, a Luísa, o Vanildo, o Jay Cobra, a Beatriz Souza, a Elunai também conosco, a Alcirene, muito bom, muito bom. O Andy The Ciclist, ele faz uma pergunta aqui que eu achei interessante, olha, pede para que eu possa falar algo sobre uma alimentação para o esporte, né? E aí ele cita, por exemplo, aqui, pré e pós-workout, ou seja, pré-treino e pós-treino. Então, vamos falar rapidamente sobre isso daqui, porque eu acho muito interessante isso. Quando nós vamos fazer uma atividade física, nós temos alguns propósitos com essa atividade física. E temos tipos diferentes de atividade física também. Nós podemos classificar a atividade física em dois tipos diferentes. Nós temos atividade física aeróbica e temos atividade física anaeróbica. A atividade física aeróbica é onde o seu organismo ele vai utilizar um sistema de produção de energia que vai utilizar o oxigênio, para produzir a energia que você precisa durante a atividade física. Ou seja, nós vamos para um ciclo aeróbico de produção de energia, onde vamos realizar o ciclo de Krebs, que é uma reação bioquímica. Vamos gerar alguns compostos nesse ciclo de Krebs, chamado de NADH e FADH2, que vão ser conduzidos para um outro ciclo chamado cadeia respiratória. E ali nós vamos produzir a energia, o ATP, que nós precisamos para manutenção dessa atividade física. Então, uma atividade física aeróbica, ela tem algumas características. Além de utilizar o oxigênio para produzir, né, a sua manutenção de energia para a atividade física, ela geralmente tem uma duração um pouco mais longa. Então, se eu faço, por exemplo, uma corrida de 100 metros,
Todo mundo pensa assim, a corrida é atividade aeróbica. Mas não uma corrida de 100 metros, de 400 metros, porque não dá tempo de você realizar o ciclo para a produção de energia desta forma. Então ela tem geralmente um tempo maior de duração. E aí entra um aspecto importante. Essa atividade aeróbica, ela pode ser classificada também de uma outra maneira. Pode ser uma atividade aeróbica de curta duração, ou pode ser uma atividade aeróbica de endurance, de longa duração. E aí, no caso, Andy, como você é ciclista, eu imagino que muitas vezes você faça treinos curtos, onde você tenha sprints durante esse treino, e você tenha treinos que sejam mais longos, onde você faz aí, né, uma prova quase de endurance, de longa duração. Por exemplo, os triatletas, os maratonistas, né, os ciclistas, eles geralmente fazem muita atividade chamada de endurance, de longa duração. Então vamos analisar esse aspecto aqui primeiro. Quando falamos de uma atividade aeróbica, precisamos do oxigênio, então, para a produção de energia. Essa produção de energia, ela vai ocorrer baseada no quê? No nível de glicose que nós temos na corrente sanguínea para disponibilizar essa glicose para dentro das células. Então, é muito importante que você faça uma refeição pré-treino que contemple carboidrato. Então, o carboidrato ele é muito importante para uma atividade aeróbica, para que eu tenha justamente esse substrato que vai ser utilizado dentro das minhas células para produzir a energia que eu preciso e assim consiga me ajudar no processo de manutenção, né, da produção de energia para não entrar em fadiga durante o meu treino. Porém, quando a atividade física ela é de endurance, ou seja, ela não é de curta duração nem de média duração, é de longa duração, 180 quilômetros de pedal, 20 quilômetros de corrida. O que nós estamos falando? De uma atividade física que vai demorar muito para ter o seu término. E é bem provável que aquela refeição pré-treino rica em carboidrato não seja o suficiente para manter o seu nível de glicose normal durante a atividade física. E aí você vai ter uma queda da glicose. Vai ter uma queda de glicose até chegar a níveis próximos da hipoglicemia, aonde você acaba entrando em fadiga antes mesmo de ter completado a prova, o treino, né, a competição, assim por consequência. E aí precisamos entender o seguinte, que numa atividade física de longa duração, é necessário nós fazermos um suporte de manutenção dessa glicose. Então, mesmo que eu faça um pré-treino, ele não vai ser o suficiente para me manter durante toda essa atividade física. E que outras opções eu teria para ingerir no meio da atividade física que não sobrecarregasse o meu tempo de digestão, mas que fornecesse esses, né, nutrientes que eu preciso para me manter durante a prova? O que é mais utilizado são os gels de glicose, porque eles têm uma absorção rápida e isso ajuda na manutenção do nível de glicose. Porém, eu tenho indicado para alguns pacientes meus que são atletas de provas de endurance, algo que eu acho bem interessante, que são as frutas secas. As frutas secas, elas são ricas em frutose e são concentradas porque não tem mais água e tem digestão mais rápida porque não tem água. Ou seja, vou ter um tempo de digestão rápida que não vai sobrecarregar o meu organismo e vai fornecer os nutrientes, ou seja, no caso aí a glicose, que eu preciso para me ajudar na manutenção desse treino aeróbico de endurance, provas de longa duração. E também um suporte de água de coco, que eu acho interessante, porque 200 ml de água de coco tem 40 calorias, porém vai te oferecer ali várias vitaminas e principalmente minerais que são importantes como cofatores enzimáticos no processo da produção de energia. Então, quando eu penso em atividade aeróbica, é isso que eu tenho que considerar inicialmente. Uma refeição pré-treino que contemple carboidrato. Se for uma prova de endurance, que eu também tenha a manutenção do meu nível de glicose na corrente sanguínea, feito através de frutas secas e também o uso da água de coco. Então, a água você vai usar para hidratação. A água de coco você vai usar para reposição de eletrólitos, que são aí as vitaminas e minerais importantes para nós. E depois da atividade física, aí você tem que fazer uma refeição completa, onde você contempla carboidrato, proteína e gordura. Então, esse é um aspecto muito importante. Agora, vamos considerar algo aqui. Se a pessoa, por exemplo, tem o desejo de fazer uma atividade aeróbica
E o propósito dessa pessoa é redução de peso. Redução de peso não é agora uma atividade aeróbica onde eu contemplo aqui o meu desempenho, onde eu quero conseguir marcas melhores, reduzir o meu tempo. Não é uma atividade de endurance, vai ser uma atividade aeróbica com a finalidade de redução de peso. Aí pode ser uma opção, uma atividade aeróbica em jejum, contanto que seja uma atividade aeróbica de curta duração, ou seja, não pode ser um tempo longo, e também de uma intensidade baixa a moderada. Aí já não pode ser uma atividade física de uma intensidade muito grande, para que não corra o risco de queimar massa magra. Então, pessoas que querem emagrecer com atividade aeróbica podem fazer uma atividade aeróbica de curta a média duração e de intensidade baixa a média. E não precisam comer antes, somente uma refeição completa depois do treino. Quando eu penso agora, saindo da atividade aeróbica, numa atividade anaeróbica, ou seja, uma musculação, a musculação tem um propósito diferente. A musculação quer gerar estímulos para que você tenha ganho de massa magra. Esses estímulos, eles ocorrem fazendo pequenas lesões no músculo e promovendo depois um processo de reconstituição da musculatura. Cada vez essa musculatura vai ficando mais forte e vai sofrendo os processos de hipertrofia. Já para a musculação, eu preciso oferecer carboidratos antes do treino de musculação. Então, musculação nunca deve ser feita em jejum. E também posso oferecer um suporte proteico antes da minha atividade física. Não precisa ser uma grande quantidade de proteína no pré-treino. Por quê? Eu só preciso de um mínimo de proteína para evitar a queima de massa magra. E o que tem sido muito utilizado hoje é um suplemento chamado BCAA, onde as pessoas dão um certo suporte de 4 aminoácidos importantes, e isso ajuda no desempenho da atividade física e na redução da possibilidade de queimar músculo durante o exercício. E aí sim, terminando a atividade física de musculação, eu preciso de uma refeição completa com uma grande concentração proteica para ter a finalidade de ajudar no processo de regeneração da musculatura lesionada. Então é isso que nós precisamos compreender com relação à atividade física. Se é aeróbico ou anaeróbico, se eu tenho o propósito de fazer um aeróbico para redução de peso, ou simplesmente vou fazer um aeróbico pensando em desempenho, se ela tem curta ou longa duração e qual a intensidade da minha atividade física. Então, são esses aspectos que nós consideramos e, em cima disso, nós tomamos as nossas decisões. Bom, eu vi aqui que a Sara Helena disse que tem exames em mãos e gostaria de participar hoje do Today. Então, Sara, nós temos aí um pouco mais de 30 minutos, dá tempo da gente conversar. Vamos chamar e vamos ver se a gente consegue contato com ela. Enquanto ela vai entrando aqui, vamos ver quem mais está aqui conosco. A Aurita também, a Paty Sous. Opa, deu certo. Tudo bem, Sara? Tudo. Bom dia. Bom dia. E aí, tem exames em mãos? Tenho. Vamos lá. O que você tem para nos apresentar aí? E vamos conversar sobre esses exames. Eu fiz assim alguns exames meio que de rotina. Eu não tinha ainda tido acesso à sua lista quando eu fiz. Mas quando eu vi a lista, eu vi que tem a maioria dos exames que você pede. Ok. Ok? Vamos começar pela... Vamos começar contando de onde que é esse sotaque. Ah, Recife. Recife. Eu sou de Recife. Eu ia chutar Alagoas, né? Mas tá pertinho, né? É pertinho, Mas eu sou de Recife, mas moro atualmente na Bahia. Olha só. No interiorzão, no interior da Bahia, lá no vizinho. Bahia é um estado gigantesco também, né? Então é bem grande. É verdade. Vamos começar pela... É porque o meu exame está no computador, eu estou olhando aqui. Fica tranquilo, não tem problema nenhum. Vamos começar pelo hemograma. Ok. Certo? Vamos lá.
O hemograma deu 4,22 milhões de eritrócitos. Ok, tá ótimo. Tá bom, né? Então, precisa ver o resto. Precisa. Leucócito. Leucócito não. O resto da série vermelha, quer ver? Preciso. Pelo Hemoglobina menos hemoglobina. 13,2. Normal. Fala o RDW para mim. 11,8. No limite, né? Seria 12 o ideal, mas está no limite. Então, assim, ó, eu acho que está normal tudo aí dentro do hemograma, os outros vão seguir o mesmo padrão, né? Mas o que a gente tem sempre que observar é quando tem pelo menos um fator alterado, isso não caracteriza uma anemia. Mas aí vai ser importante a gente observar depois como está o nível do ferro sérico, da ferritina e do ácido fólico. Esses são bem importantes, né, para a gente poder fazer um comparativo e verificar se tem algum motivo, né, para a gente ter essa pequena alteração aí dentro do hemograma. E agora a parte da série branca, como é que tá aí? Leucócitos, 8 milhões. Tá bom. 8 mil, né? Tá. 8. Fala 8 que tá bom. É de 4,5 a 11 aí já tá ótimo, né? Então 8 tá ótimo, o valor. Então, quer ver mais alguma coisa? quando o leucócito dá normal, o restante da série branca todo acompanha o ritmo. Dificilmente você vai ter alterações nos outros da série branca quando o leucócito deu normal. Então, tranquilo. Imunidade, ok. Agora vamos para plaquetas. 229 mil. Está muito bom, né? Ou seja, hemograma completo, né? Passou com louvor, né? Beleza, né? Mas tem coisa aí que minha orelha vai arder, viu? Daqui a pouco a gente começa a dar os puxões de orelha. Misericórdia. Vamos ver. Ferritina. Isso. Eu não fiz o ferro, não. Só fiz a ferritina. Tá, ok. Tá? Deu 101,1. Legal. O nível de ferritina está excelente. Por que que muitas vezes a gente faz ferritina e ferro sérico? Porque, infelizmente, no Brasil, mesmo com a população comendo grande quantidade de farinha branca, que é enriquecida com ferro e ácido fólico, as pessoas estão com a ferritina lá embaixo, né? Esses dias eu peguei alguns casos aí graves aqui no Today, com também casos de pacientes com ferritina abaixo de 10. O mínimo é 10 para a mulher, mas ninguém quer estar no 10, porque 10 você já está se arrastando, né? Então eu peguei casos aí com 5 e peguei uma com 2,5. Eu fiquei apavorado, eu nunca tinha visto 2,5, é muito baixo. Nossa. Então, geralmente a gente tem um nível de ferritina que está aí abaixo de 50. Isso é o mais comum, né, que a gente encontra nos exames de mulheres, né? Ou seja, a gente sempre pede o ferro sérico porque, infelizmente, o mais comum é estar abaixo de 50 a ferritina, e aí a gente já começa a perceber algumas alterações do ferro sérico. Nesse valor que você acabou de apresentar para a gente, acima de 100 de ferritina, seu ferro sérico está normal, né? Então, isso já não nos preocupa. Pode ficar tranquila com relação a isso. Certo. Porque assim, eu fiz os exames em 2 tempos. Esse aqui foi no comecinho de dezembro e os outros foram no final. Ok. Aí nesse eu fiz também hemoglobina glicada. Esse é importante. 5,6. Deu ali, beirando o limite, né, para a gente entrar no que a gente chama de pré-diabetes, né? Hoje? Agora a minha glicose, que eu fiz 2 semanas após, deu num valor até razoável. Porque só quando eu encontrar aqui a ordem, mas eu acho que ela deu 86. Sim. Por aí. Depois a gente vê quando lá, você está né? nesse nível de 5,6, se você for olhar um pouquinho abaixo, ele tem aí uma glicose estimada. Essa glicose estimada já deu mais de 100. Né? No 5,6 ela já dá mais de 100. Foi. E aí, no caso, o que nós temos então? Nós temos, né, um processo de paquera, né, que já está acontecendo. Né? Você já está flertando, digamos assim, com diabetes. Né? Está chegando ali, ó, nesse nível. Então, o que está acontecendo? Hoje,
5,6 de hemoglobina glicada, eu entendo o seguinte. Você está com seu nível de glicose normal, você está com seu nível de hemoglobina glicosilada ou glicada já no limite, 5,7 já é pré-diabetes, está no 5,6. O que isso mostra para nós hoje, Sara, Helena? Isso mostra que você está mantendo o seu nível de glicose normal à custa de um trabalho exagerado do pâncreas, ou seja, você está sobrecarregando o seu pâncreas de trabalho. Então, você ainda consegue manter um nível de glicose normal, porém, seu pâncreas, para manter esse nível de glicose, está tendo que trabalhar mais do que deveria. O que isso mostra para nós? Que daqui uns dias ele vai tirar folga, né? Ele Não, vai precisar de umas pode não, férias. tem não. Ele vai pedir ou Gente, férias, né? Ou ele vai pedir aposentadoria mais cedo, né? Então, assim, é preocupante. A gente tem que analisar isso e olhar, né, numa visão a longo prazo. A gente não pode ser simplesmente imediatista e olhar o presente só. Não, eu tenho que fazer um prognóstico futuro. E nesse prognóstico futuro, a gente precisa diminuir a sobrecarga de trabalho do pâncreas, para ele não pedir demissão, né? Então, daqui a pouco ele está querendo parar, né, de trabalhar. E isso é bem ruim. Então, vamos analisar quais são os fatores que geram essa sobrecarga de trabalho do pâncreas, antes da gente ir para o próximo exame. O pâncreas, ele é um órgão que tem duas funções. Ele tem uma função que a gente chama de exócrina e uma outra função que a gente chama de endócrina. A palavra endócrina quer dizer jogar para dentro, onde ele vai produzir dois hormônios, a insulina e o glucagon. A insulina, um hormônio super importante para controlar o nível de glicose sanguínea depois de uma refeição. Ou seja, o estímulo para a liberação da insulina é a refeição. Se eu como e ali contém algum tipo de carboidrato, seja ele qual for, vai ser transformado em glicose, vai alterar o nível de glicose sanguínea e eu vou liberar, então, insulina. As células betas do pâncreas vão liberar insulina. Quando eu estou no período do jejum, o tempo passa, a glicose cai, e aí eu preciso liberar o glucagon, que é um outro hormônio produzido pelo pâncreas, para poder normalizar o nível de glicose até que eu faça uma próxima refeição. Produzido esse glucagon pelas células alfas do pâncreas. Depois eu tenho uma outra região do pâncreas que é chamada de exócrina. Exócrina é jogar para fora. Por exemplo, na Bíblia tem um livro interessante que chama Êxodo. Êxodo quer dizer saída, saída do povo de Deus da escravidão que tinha no Egito para o deserto. Então, esse processo de saída do povo é chamado de êxodo, porque está indo para fora do Egito. E aí, no caso, a função exócrina do pâncreas é produzir hormônios, ou produzir enzimas, que vão ser liberadas no intestino, que é considerado o lado de fora do corpo, para fazer a digestão do alimento. Então, eu tenho essas duas funções do pâncreas. O que acontece? Se nós formos analisar, né, de uma maneira bem racional e direto ao ponto, o meu padrão de alimentação ele vai interferir tanto na função exócrina quanto na função endócrina. Então, esse é um aspecto importante que eu preciso considerar. A minha alimentação está diretamente relacionada ao trabalho que o meu pâncreas vai ter, tanto para fazer a digestão do alimento, como para normalizar o nível de um desses nutrientes que foi absorvido no intestino. Hoje, o que a gente percebe é que essa função endócrina está sendo sobrecarregada já. E aí, no caso, nós precisamos aliviar esse órgão. Para aliviar esse órgão, eu tenho que pensar no que eu como. O que eu como interfere, então, na função endócrina, principalmente quando faço o consumo de carboidratos de absorção rápida. Ou seja, carboidratos que não vão demandar um tempo de permanência grande no estômago e intestino. Eles vão ser ingeridos e rapidamente vão atingir a corrente sanguínea. Esses são os carboidratos que mais sobrecarregam a função endócrina do pâncreas, que é a que a gente quer aliviar. Por exemplo, então, açúcar, né? E quando falamos de açúcar, é qualquer tipo de açúcar. Não muda o tempo de velocidade de absorção do açúcar, se ele for demerara, se for o mascavo, se for o cristal, se for de confeiteiro, se for o branco, não interessa. Não. Qualquer tipo de açúcar absorve rápido.
O mel também deve ser considerado, porque a absorção dele também é rápida, Sara. Então a gente tem que olhar para o mel e pensar assim: opa, esse também tem absorção rápida, então eu posso comer, mas em pequena quantidade, né? O mel eu digo que é um alimento que eu nunca vou dizer que não pode comer, porque até na Bíblia está escrito: coma mel, quem sou eu para dizer, né, que não pode? Mas tem que comer pouco mel. E preferencialmente comer o mel numa refeição que você tenha fibra. Por quê? Fibra, nós seguramos a velocidade de absorção do carboidrato. Então, esse é um aspecto importante. Nunca como mel puro. Se for comer, que coma com uma fruta que tenha bastante fibra, que coma ali junto com a aveia, junto com essa fruta. Aí eu posso adoçar e usar o mel. Caso contrário, Adoçar não é suco. interessante. Não, Adoçar suco, não. não. Para adoçar açúcar, eu ia falar, você já perguntou, nem deu tempo. Porque eu vi que você falou no outro programa que não pode ser esquentado o mel. Mas se eu fizer, por exemplo, que a gente chama mingau, tá? De aveia, e colocar o mel, também não deve, porque a quintura também vai influenciar. Você pode adicionar o mel no mingau, contanto que seja no final da sua preparação culinária. Ou seja, nunca vou colocar o mel para cozinhar junto com a aveia. Mas depois que ela já está cozida, aí eu vou adicionar o mel para adoçar. E aí eu posso fazer o consumo dele, porque ele não foi aquecido e está junto com fibra. Aí dá certo. Caso contrário, não. Olha, tem uma coisa interessante aqui, né, que a gente precisa analisar. Essa questão do Covid que a gente estava falando, ela parece que cada vez ela vai chegando mais próxima de nós, né? E eu já tive, né, pessoas da família que tiveram, né, mas pessoas que moram longe tiveram e se recuperaram. Infelizmente, a minha tia, que acabou se recuperando do Covid, 2 meses depois faleceu de um outro motivo, e ela já tinha mais de 90 anos. Mas aí a Ana Leandro, ela diz assim, ó, hoje que ela está muito triste, porque em menos de 24 horas ela perdeu 2 pessoas aí da família, né, mãe e filha, né, para a Covid. E aí ela pede para orar pela família. Então vamos orar pela Ana Leandro, porque ela está enlutada com 2 perdas para o Covid, né? Terrível, né? Então, assim, é interessante a gente analisar que parece que o cerco cada vez vai fechando da doença. E a gente tem que se preocupar mesmo. Bom, voltando aqui, ó. Carboidratos de absorção rápida, então. Mel e açúcar, né, devem ser considerados. O açúcar tem que ser excluído, o mel usar nessas condições. Então, nunca utilizá-lo para adoçar suco, porque ali não vai ter fibra, absorção rápida. Então, é um negócio que vai entrar rápido, vai sobrecarregar o pâncreas e aí vai piorar esse quadro aí dessa hemoglobina glicada. Quando olhamos para outros carboidratos, devemos considerar, por exemplo, farinha de trigo integral, farinha de trigo branca. É muito diferente uma da outra. Muito diferente. Existe uma medida que a gente usa para fazer a análise da velocidade de absorção do carboidrato no intestino. Essa análise é baseada num índice chamado de índice glicêmico. O índice glicêmico ele vai de 1 a 100. A glicose é 100, é a absorção mais rápida. E todo mundo, então, é considerado a partir da glicose para analisar o seu índice glicêmico. Quando eu analiso, por exemplo, o índice glicêmico de uma farinha integral, a velocidade de absorção é 52. A farinha de trigo integral, 52. Não é uma absorção tão rápida, mas também não é tão boa assim. Agora, a farinha branca é 72. Então, veja a disparidade, né? 52 para 72 é um salto gigantesco, né? Por isso, é interessante a gente sempre olhar e pensar, o alimento integral tem fibra, e é a fibra que segura a velocidade de absorção. O arroz integral, nessa escala de índice glicêmico, é 20, o branco é 55. Então, sempre precisamos puxar para aquilo que é integral, porque ele vai segurar a velocidade de absorção. E aí, no caso, a gente não gera esses picos de glicose. A batata doce é 54, não é tão bom, mas se comparado com a batata inglesa, que é 87, ela fica excelente, né? Então, assim, temos alguns alimentos que não devem estar na mesa de pessoas que estão com a hemoglobina glicada ali chegando no 5,7. Quais? Né? Vou citar agora. Açúcar branco, como a gente disse, o mel, com moderação, levando em consideração o uso dele junto com a fibra. Batata inglesa, de maneira nenhuma, né? Não devemos também ter presente na alimentação farináceos brancos, independente de quais sejam, o índice glicêmico deles também são altos.
esses cereais matinais, né, que tem mais mentira no rótulo do que verdade, né? Aonde eu tenho cereal matinal que a velocidade de absorção dele chega a 91, ou seja, pior que o pão branco, pior que o pão branco, né? Outro alimento que é extremamente nocivo e não deve estar na mesa de alguém com uma glicose, com uma hemoglobina glicada de 5,6 é o macarrão instantâneo. Esse é venenaço, 92, né? O Terrível. integral é bom? O integral é bom. O macarrão integral tem uma velocidade de absorção de 36, né? E o instantâneo 91, 92. Olha que terrível, né? Então é muito diferente. Ultimamente, eu tenho que confessar que eu sou uma formiguinha. Açúcar para mim é uma tentação além da lenda, né? Mas com relação Tá ao aí o macarrão, reflexo, né? o macarrão e o arroz, ultimamente, já faz um bom tempo, eu tenho usado o integral. Beleza. Mas ainda como aqueles biscoitinhos maisena, bolacha, né? Bolacha creme crack, essas coisas assim, que Como eu eles sei são que tem. feitos da farinha branca, que é a mesma farinha utilizada para o pão branco, a velocidade de absorção é a mesma, está lá na casa dos 70. Então é alta, né? A gente tem que considerar, então, a exclusão deles aí. E para passar para o próximo capítulo aí, que eu não sei qual vai ser, Misericórdia. Frutas. A gente precisa Proibidas? entender... Quais são as proibidas? Não são proibidas o consumo de fruta. Porém, eu tenho que ter algumas observações importantes aqui. Por exemplo, quando eu vou pegar uma banana, se eu olhar para a banana e a casca dela estiver amarela, sem pintas pretas, essa é uma banana madura. Quando eu olho para a banana com a casca amarela, que já tem pintinhas pretas, essa é uma banana muito madura. Já mudou a coisa. Por quê? Veja só. A banana com a casca amarela madura, índice glicêmico 31. Ó, muito bom. 31, excelente. Já com pintinhas pretas, 62. E se a casca estiver toda preta? Aí é morte na certa. Então, Porque às vezes ela está dentro branca e a casca já está preta, né? já. Então, assim, mostra um grau de amadurecimento. Quanto mais maduro, menos água tem, mais rápido vai ser a absorção. Lembra quando eu estava respondendo a pergunta ali do End the Cyclist, né? Que aí eu peguei e falei sobre a questão das frutas secas, que podem ser uma opção para o uso durante o treino, porque a absorção é rápida. É isso que está acontecendo com a banana conforme ela vai amadurecendo, ela vai desidratando. Então, veja, a banana passa é pior ainda, né? Para esse aspecto, não serve. Frutas secas, para quem está com a hemoglobina glicada elevada, não é uma opção interessante. Não. Tipo passa, ameixa, não. Não. Não é interessante, porque a absorção dela é mais rápida. A não ser que seja para utilizar numa preparação culinária. Aí é diferente. Mas para comer puro, por exemplo, aí não é legal, não. Agora, vamos pegar uma outra fruta que a gente só vai comer se ela estiver bem madura, né? Tem que estar madura, senão é horrível. E o índice glicêmico dela é de 62, né? Ó, 64. Mamão. Não, mamão é 64. Não tem problema comer o mamão se você fizer isso que eu vou ensinar agora. Ou comer esse mamão com granola, ou comer o mamão com aveia, ou comer o mamão com linhaça, ou comer o mamão com chia. Agora, só mamão não dá. Tenho que colocar uma outra fibra para segurar essa glicose. Eu não posso deixar a glicose subir, porque isso... Pode botar um melzinho? Pode, um pouquinho. Esse pode aí não foi muito feliz não, viu? Não foi, né? Então, pouquinho. Meu Deus, estou olhando pro mel. Você vai ser apartado da minha vida. Eu não acho que tem que apartar, né? Vamos fazer um processo de excomungação do mel. Não precisa excomungá-lo, né? Mas reduzir o trabalho, né? Tem que usar pouco e junto com fibra. Aí a gente consegue. E outra fruta aqui que eu quero chamar a atenção é o abacaxi. Por que o abacaxi? Porque o abacaxi, quando você corta o abacaxi, você tem aquelas fatiazinhas brancas e aí você tem aquelas fatiazinhas amarelas, que você percebe que ela tá meladinha. Qual que você escolhe? Aquela branca, pálida, com cara de amêndoa?
A branca parece que tá azeda. Parece que tá anêmica, assim, né? Você não vai querer aquela de jeito nenhum. Mas eu acho que o gosto também é azedo, Sim, né? Aí sim. já passa um pouco, né? Então, aí entra o problema, né? Nós vamos lá naquela docinha, meladinha, 66 de índice glicêmico. Ou seja, Ah, meu uma pai. coisa que eu tenho recomendado é, se você for comer o abacaxi e for comer essa fatiazinha, coloque uma linhaça inteira por cima, ou jogue um pouquinho de chia na hora que você vai consumir, porque isso vai te permitir consumir a fruta sem ter os efeitos colaterais, né, do índice glicêmico elevado. Então é importante essa adição de fibra. Ela nos ajuda a minimizar esses problemas que tem o processo de amadurecimento, que vai favorecendo uma absorção mais rápida, entendeu? A manga, alguém pergunta aqui, né? Eu gosto da manga mais verdolenga, né? Ou seja, mais verde. Então, essa daí tem um índice glicêmico menor. Então, ela vai ficando mais dura, absorção mais rápida. Então, por exemplo, quando a gente vai comer manga palmer, a manga palmer a gente compra ela bem firme, né? Ela ainda está ali verde, né? Meio amarela, meio verde, né? Está numa transição. Essa é uma manga excelente, por exemplo, para comer. Mas aí quando chega verãozão, aí você vai lá para roça, né? Igual o pessoal Aqui tem fala assim, manga rosa, manga espada. manga coquinho, né? E aí o pessoal vai lá e come aquela manga cheia de fiapo, para tudo no dente. Então, É. Essa essa aqui tem aí... fiapo, não é fibra, não, é? Não, é fibra, é fibra. Ah, mas Mas, também tem uma. mas ela tá bem madura. Essa tem a velocidade de absorção ó, lá em cima também. Então a gente tem que observar essa questão do grau de amadurecimento. Esse é um aspecto muito importante. Bom, fechei o capítulo glicose. Qual que é o próximo exame que você tem Meu aí? Deus. Eu vou começar pelo que eu vi aqui que tá bom, porque. Sim, você disse que queria ver o ácido fólico, não foi? Sim, Deu 13,32. muito bom. Tá bom, Tá, né? tá longe da anemia Essa ainda. tá bem. Só B12. Só B12 que pode causar ainda anemia. A B12 eu vou deixar para o final, que eu sei que vai ser lapada. Deixa eu ver aqui outra coisa. Eu vou dizer aqui que tá, acho que tá bonzinho. Potássio, Hum, 4,1. normal. TSH, 3,51. Muito bom. T3, 1,17. Tá bom. Tá bom? O pessoal quer saber da melancia aqui. Melancia é Ah, bom. Melancia é bom, pessoal. Melancia tem bastante água. E isso faz com que a absorção não seja tão rápida quanto as outras frutas que são mais concentradas em carboidrato. Então é mais diluído o carboidrato da melancia. Mas isso não quer dizer que é para comer à vontade também não, hein? Não vai abusar, não. maçã não é uma fruta que tem água, né? Não, maçã é excelente, pera é excelente, né? As frutas que são mais secas, nesse caso, né, com menos quantidade de água, tem mais fibra e menor quantidade de carboidrato ali, no caso. Ah, tá. T4, 8,6. Tá bom. Maria, que só tem que. Homocisteína, 11,69. Dentro do padrão do exame está normal, né? Aí deixa eu te fazer uma pergunta rápida, né? Curto e grosso, né? Come produtos de origem animal? Ovo, não como carne há 2 anos. Certo. Nem aqueles embutidos eu já tinha deixado um pouco antes. E Agora, como lácteos? ovo. O leite eu tenho intolerância à lactose. Excelente. Mas, de vez em quando, eu dou uma fugidinha e tomo aquela enzima que o médico passou. Quando eu descobri eu acho logo. isso a maior incoerência. Não vou dizer que é a maior incoerência, mas é uma das grandes incoerências. Veja, teu corpo não produz uma enzima. Ele está dizendo assim, ó, não quero mais leite, não sou mais bebê, saí dos 5 anos, né? Já cheguei aqui na segunda infância, já estou na idade adulta, estou na terceira idade, não quero. Aí o médico fala assim, mas tem uma alternativa. Que alternativa? Para não falar um palavrão aqui. Ai, dá um desespero isso, porque eu fico pensando, poxa, meu corpo não está mais produzindo. Ele está dizendo, eu não quero. E aí você fala assim, não, mas eu quero. Você que se lasque, corpo. Eu quero, meu desejo precisa ser atendido. Então você dá um jeito. Eu não vou dar um jeito. Não, então eu dou um jeito. Aí eu tomo uma enzima.
Não compreendo, não compreendo. Acho uma incoerência, assim, gigantesca. Teu corpo já disse que não quer, Sara, ele não quer. Aí, assim, o leite, o queijo, o leite, sabe? Passa assim, o queijo uma vez na vida, tipo, vai comer uma pizza, numa comemoração, alguma coisa assim. Tá. E o leite, às vezes, eu caio na tentação e tomo a enzima. Ou uso o leite sem lactose. Você já tentou parar para pensar o porquê que às Eu, vezes você precisa do leite? é porque é gostoso. Confesso que é porque é gostoso. Não é, não. Quando eu era menor, quando eu não tinha intolerância, eu era um bezerro. Tomava leite assim, Você toma todas leite as puro? formas possíveis. Você toma o leite puro? Em pó, puro, quente, gelado. Sim, mas você toma ele puro, quente ou gelado, assim, você não coloca nada, não adiciona açúcar, não Às vezes adiciona... eu tomo ele puro, às vezes eu misturo ou numa alimentação, ou numa vitamina, entende? O Então, puro é o pior, né? é, além de ser o pior, é o que geralmente as pessoas falam assim, eu gosto de leite, mas eu gosto com achocolatado, eu gosto de fazer vitamina com leite, eu gosto de fazer mingau com leite. Ou seja, praticamente ninguém gosta do leite puro. Por quê? Porque ele não é bom. O sabor dele Eu não é gosto, dos melhores, assim. Tem algum defeito eu aí. gosto do puro. É o Então, defeito. então, veja, esse aspecto, a gente tem que entender que o leite, ele é feito para criança. Sabia que tem até um texto da Bíblia que fala isso? Tem um texto da Bíblia que é Hebreus capítulo 5, verso 11, 12, 13, que fala que o leite é para criança e o alimento sólido é para os adultos. Ou seja, leite não é para No nível adulto. espiritual, na Bíblia está dizendo um nível que é correlacional ao nível espiritual, né? E a gente sabe que é para comida também, né? Não Os faz dois. referência, porque quando ele fala que o leite é para criança, está fazendo essa referência ali, está falando da imaturidade espiritual, mas está fazendo uma referência de que leite é alimento para criança. A correlação é válida, né? Ou seja, a gente não precisa de leite, né? E aí vem efeitos colaterais do consumo dele, né? Não tem jeito. Agora veja um aspecto, você não consome tantos produtos de origem... É Desculpa. por conta disso, né? Então, isso que eu ia Desculpa aí. falar. Você não consome tantos produtos de origem animal. Isso, para mim, não justificaria um nível de homocisteína de 11. Ela deveria ser um pouco menor. E eu acho que a sua homocisteína já está correlacionada a algo que você disse que está abaixo, que é a sua vitamina B12. Tá bom, então, vamos lá, né? Acho que aqui já passou. Vamos nos outros que estão bons por enquanto. O tempo está ficando curto, é melhor ir no que está ruim já para Então, deixa eu aproveitar. logo. Tá bom, né? Tipo, cálcio sérico deu 9,58. Tá Tá excelente o bom. cálcio. O colesterol total, 179. Está dentro da normalidade. Nesse novo nível, que vai de 150 a 200 como sendo normal. O ideal para Certo. mim é sempre estar abaixo de Abaixo, 150. né? O LDL deu 79. Opa, muito bom. E o Aí, HDL deu 40. tá, mas pelo menos o seu LDL já deu uma animada boa aqui em nós, hein? Por quê? Esse LDL mostra que hoje você tem um risco pequeno para a formação de placas de ateroma, mas está faltando o fator de proteção. Quer dizer que eu Que é o tenho que fazer HDL. mais exercício físico, né? Ou seja, com exercício físico você vai subir, né, o seu nível de colesterol total também, porque se subir o HDL, vai somar com o LDL, com mais o VLDL, e aí vai subir um pouquinho. Então, tem que ficar observando para esse negócio não passar de 200, né? Porque imagina, se eu coloco agora mais 20 pontos percentuais para chegar no 60, que é o mínimo para mulher, você tem com 179 de total. Vai para 199. Chega ali no limítrofe do 200, né? Ou seja, tenho que aumentar o HDL para chegar aos 60. Mas não posso Certo. escorregar no LDL, ou seja, nas frituras, no consumo de gordura saturada proveniente de alimentos de origem animal, nos alimentos industrializados que são ricos em óleo de palma, óleo de coco, né, gordura vegetal hidrogenada, porque esses vão aumentar o seu LDL e aí vai complicar, passando de 200 no fim das contas. O VLDL 60. Tá ruim?
O Tá. VLDL de 60, você tá ruim? É porque Vai me travar numa hora dessa. potássio 81, magnésio 1,9. Peraí, vamos voltar nesse VLDL aqui, porque travou na hora e eu perdi. Quanto tá o VLDL? 60. 60. Esquece tudo que eu Ah, falei. né? É porque, eu vou te dizer logo, meu triglicerídeo deu alto. Seu VLDL. 302. Nossa. E deu um pulo assim incrível, porque eu fiz um exame em outubro e deu 178, eu acho, que eu não encontrei o exame aqui para comparar. Em 2 meses ele deu um pulo enorme que até eu fiquei assim, sem entender. Você, Mas nesse exame de outubro, tinha hemoglobina glicada? não, tinha não. Que pena. Ó, Tinha glicose. A glicose deu 83 por aí. mas você viu que a sua glicose deu 86 e a sua hemoglobina glicada está lá em 5,6. Então, assim, ó, se tivesse hemoglobina glicada, você ia conseguir achar o X da questão. Ah, tá, entendi. Provavelmente a sua hemoglobina glicada em outubro estava menor do que 5,6. Ou seja, o seu pâncreas não estava se sentindo sufocado. Cansado. Não estava se sentindo sufocado em outubro. Em dezembro, né, período de férias, né, 13º, ele resolveu sair para gastar. Ele já estava querendo, né, parar o trabalho nesse período, ou seja, ele chegou no limite. Ele está no limite. Por isso o seu triglicerídeo aumentou. Porque nesse caso, o que está acontecendo? Você está com um grau de resistência insulínica. E nesse período de outubro para dezembro, você produziu mais insulina. E isso fez com que boa parte da glicose fosse transformada em triglicerídeo. Talvez nesse período de final de ano você também tenha ingerido um pouco mais de carboidrato, com essa questão de você ter uma resistência insulínica, e isso favoreceu um aumento do triglicerídeo. Ó, para subir daqui para ali, para baixar é de lá para cá também. Ou seja, é rápido. Eu consigo tanto piorar como melhorar muito rápido o triglicerídeo. Essa é uma grande vantagem, né? Porque se eu consigo piorá-lo tão rapidamente, a volta também é rápida. Eu só preciso fazer algumas correções. Diminuir a resistência insulínica, fazer atividade física e controlar o índice glicêmico, ou seja, controlar o carboidrato que eu estou ingerindo para que seja de absorção lenta no intestino. Certo. Então eu vou já para os críticos, tá? Tá, o pessoal está pedindo a lista de exames, eu posto no grupo depois, pessoal. Então, aqueles que ainda não estão no grupo, aí na biografia do Instagram, tem um link para você fazer inscrição para a Semana da Nutrição Vital. Se você ainda não foi inscrito, não está dentro de um dos grupos para poder receber as orientações, faça a sua inscrição. Você vai entrar no grupo e aí eu vou postar a lista dos exames que você pode fazer. Ok, vamos lá. O que mais que você tem aí, Sara? Helena. A minha glicemia deu 83 nesse exame. Na outra deu 86, eu tinha trocado. Não, tranquilo, não é problema. Magnésio 1,9. Tá bom. TGO 23. Tá bom. TGP 21. Bom também. Ureia 17. Tá bom. Creatinina 0,74. Está bom. Urina. Uhum. Deu tudo dentro aqui dos limites, pelo que eu vi. Só veja para mim se tem, por exemplo, escrito aí glicose, se está positivo e se proteína está positiva. Ausente. Glicose ausente, proteína negativa. Ótimo. Beleza, então. Certo? Vamos agora aos críticos, que eu sei que você vai puxar minha orelha, que eu já vi em vários today. Minha vitamina B12 deu 92. Tá ruim. Tá certo, né? Tá ruim, mas tá ruim com vontade, né? Tá. Essa daí quis tirar férias de verdade, né? Isso daí explica a sua homocisteína mais elevada. E aquela outra bichinha lá, a vitamina D,
deu 24,2. Também está ruim. Aí, no caso, sua vitamina B12, você vai ter que corrigir com injeção. Não dá para você ficar pensando em fazer suplementação oral, não. Né? Não tem como. Certo. E vão ser 6 injeções via Poupansal, né? Uma por semana, revezando o lado da poupança. Meu Deus, você é bravo. Citoneurin 5000, Rubranova, qualquer uma das duas, tanto faz. Mas a citoneurin geralmente é mais fácil de encontrar e mais barata. Citoneurin, né? Tá. Você consegue comprar sem receita, mas eles só aplicam com receita. Se você tiver alguém que pode aplicar... Aí você Aqui eu já fui na farmácia veia que aplica sem receita também. Beleza. Recife tá Pula ligado. essa parte. É Bahia, né? Bahia, interior da Bahia. Você só nasceu no Recife, né? Só trouxe o sotaque de Recife para Bahia, né? Não, vivi minha vida toda em Recife. Só moro aqui há pouco tempo. Beleza, eu acho muito Então, legal. cadê? Eu gostei muito no Recife daquele shopping fantástico que tem lá em Recife. Tem uma varanda e você tem uma visão Rio Mar. muito bonita. É isso mesmo, Rio Mar. Você tem uma Ele visão... é novo, mais novo assim, né? Eu fui lá e ele já existia, né? Eu fui num período de Natal, tava linda a decoração de Natal. Chiquérrima. A Elise está perguntando quantas injeções de B12. Quando o nível de B12 está abaixo de 200, são 6 injeções para corrigir. Né? E 6 porque eu estou sendo bonzinho, né? No caso aí da Sara, como já está abaixo de 100, podia ser até 8, né? Mas vamos ficar com 6 mesmo. Eu pensei que ia ser mais a minha. Não, com 6 eu acho que é o suficiente. Aí 3 meses depois você vai repetir o exame. Tá? Né? E a vitamina D? Esse tem que suplementar com 7.000 UI diária via oral. Me diga uma coisa, há muito tempo, essa vitamina B12 eu nunca tinha avaliado, nunca fiz exame para ela, é a primeira vez. Pois é. Como eu deixei de comer carne há pouco tempo, né? 2 anos e pouco, eu acho que é por isso também que ela pode ter baixado, né? A vitamina D, eu já tive ela baixa. Na época, acho que a médica passou 10.000 por 30 dias, se eu não me engano. Eu vou passar 7.000 por 90 dias. E aí, terminou de tomar. No último dia, faz o exame novamente. Por que no exame sai aqui vitamina D, 25-hidroxi? Porque quando a gente vai analisar o ciclo de produção de vitamina D, a gente tem que entender como é que ocorre esse processo. O que está sendo avaliado, aí, no caso, é uma vitamina D que ainda está no seu processo de formação. Não é uma vitamina D ativa, é a 25-hidroxivitamina D. Ou seja, é a vitamina D que está no processo de formação. Essa daí que está sendo analisada, ela foi produzida no fígado. E ela ainda vai ter um último processo de ativação nos rins. Aí ela vai deixar de ser 25-hidroxivitamina D e vai virar a 1,25-dihidroxivitamina D. Aí é a vitamina D ativa. Mas quando a gente vai comprar lá, o nome é colicalciferol. Pode estar escrito colicalciferol, calciferol e pode estar escrito também calcitriol. Tanto faz. É a mesma vitamina D, só tem nomes diferentes, tá? É a vitamina D3 que a gente compra. Né? D3. Pode procurar por esse nome de vitamina D3. A vitamina D3 ela é retirada da gordura, né, dos animais. Ela é extraída da gordura. E tem a D2 que é extraída de vegetais, mas com uma taxa absortiva muito baixa. Agora eu queria só, para finalizar, uma coisa que eu tenho, é um problema que eu já tenho há muito tempo, é o ácido úrico. Meu ácido úrico sempre dá alto. Mesmo eu tendo deixado de me alimentar com carne, ele ainda deu um pouco. Isso que eu ia falar, isso chama atenção, porque você disse que faz 2 anos que não come mais a proteína da carne. Isso por exemplo, já era para ter contribuído para a redução do ácido úrico. Pois é, no exame que eu fiz em outubro, ele deu 7 alguma coisa. Já no que eu fiz agora em dezembro, deu 6,36. Ainda deu um pouquinho alto, né?
Aí, Mas assim, assim, não é preocupante esse valor, mas é interessante entendermos o motivo, né? pois tomate aumenta, é? Pois é, tem muito médico que fala, mas assim, a gente não encontra apoio bibliográfico para isso, de que tomate aumentaria, né? Porque o tomate não gera os processos de acidez. O ácido úrico é formado por conta do processo de sobra de aminoácidos na corrente sanguínea. Consumir mais proteína do que precisava, sobrou aminoácido, vai ser transformado em ácido úrico. Pois Então, é. não consigo olhar para o tomate e vê-lo como um vilão, não. O pessoal está falando Tá. o ovo sim, mas não é uma coisa tão constante assim, pelo que eu entendi, né? Porque eu como ovo, né? Mas Ainda. não todo dia, vários. Como é que funciona o esquema do ovo aí? Não, eu não como todos os dias, não, mas como pelo menos umas 4 vezes por semana. Uhum. Mas Como 2, no máximo. por vez? Por dia. É, por vez, né? Cada vez que come, come dois, É, né? Então, se 2. você come 4 vezes na semana, come 8 na semana. Dá uma média de um por dia, né? Não acho que seja isso, não. Muito pouco. Quem vai ter ácido úrico por causa de leite são os caras que ficam malhando, que comem uma dúzia. Me diga uma coisa, a comida refogada, ela tem o mesmo grau de gordura do que a comida frita? Não. Comida Por frita? exemplo, eu vou fazer um refogado de alguma coisa, de, sei lá, de verdura, né? Aí eu ponho um pouquinho de óleo ou de azeite, aí refogo cebola, alho e coloco, vamos dizer, o feijão, para fazer um feijão, uma farofa de feijão, uma coisa assim. O grau de gordura é o mesmo do que frito? Não, muito menor. Não. Então Não. dá para utilizar esse tipo de comida, assim, de cozimento, né? É, Pra... sim, um pouquinho de óleo, sim, mas assim, o problema é a fritura, porque a fritura, o alimento ele puxa a gordura, ele se encharca de gordura. Então o valor calórico vai lá em cima e eu como uma gordura que foi aquecida, saturada. Aí isso vira matéria-prima para produzir o tal do VLDL, seu que está lá nas alturas, né? Que o máximo deveria ser 35. Misericórdia. Deixei para o final. Tá. E o GGT 43? Não. Como as outras enzimas hepáticas todas estão normais, esse nível está tranquilo. Não vejo problema, não. Seu fígado está funcionando bem. Graças a Deus, né? Bom, eu acho que acabou aqui os Nossas exames. preocupações, então, são as seguintes, Sara. Fazer a reposição de vitamina B12 e vitamina D, para que a gente consiga diminuir um pouco, né, o resultado da homocisteína. Observar também essa questão do seu HDL, tenho que fazer atividade física, tenho que baixar esse VLDL que está um pouco elevado, né? E reduzir também o nível da hemoglobina glicada, né? Porque ela está ali flertando com diabetes já, e não é isso que nós queremos, de maneira nenhuma. Então, o que a gente tem que conseguir? Fazer exercício, dormir cedo, reduzir o peso, né? Esses aspectos são importantes. Evitar consumo de frituras e gorduras saturadas de origem animal, né? Porque isso vai aumentar o seu VLDL, né? Controlar a quantidade e a qualidade do carboidrato que você ingere para você reduzir o seu nível de triglicerídeo, que está lá nas alturas. O seu tem 312, o meu já chegou a 370. Mas um mês depois, o meu tinha baixado e estava com menos de 100. Acho que estava em 89, alguma coisa assim. Com exercício físico. Então, o exercício físico não vai ter como. Tem que fazer. Vai aumentar o HDL e vai baixar o triglicerídeo. Então, usa Certo. essas pernocas aí para sair para fazer exercício. Me diga uma coisa, só para finalizar. O que eu pensei que tinha aumentado o triglicerídeos é porque, assim, ultimamente eu tenho feito pão em casa. Porque eu não como pão muito, padaria praticamente não como. E comecei a fazer pão em casa há mais ou menos um mês e um pouquinho. Só que eu não tinha farinha integral para acrescentar, eu estava fazendo com farinha branca. Depois que eu comecei a usar farinha integral e acrescentar outras coisas, linhaça, germe de trigo, fibra. Muda Quando a gente totalmente. mistura, quando a gente mistura, mesmo usando a branca, melhora?
Lembra 52, 72? 52 o índice glicêmico da farinha integral, 72 da farinha branca. Se eu fizer um pão que seja 50% integral, 50% branco, ele é 62. Ele ainda é um índice glicêmico alto, ou seja, eu tenho que, para conseguir um pão melhor em termos de velocidade de absorção, eu teria que usar 3/4 de farinha integral e 1/4 de farinha branca. Ele não vai crescer tanto, mas aí ele vai ser um pão que vai ter um índice glicêmico pelo menos dentro da faixa etária do índice glicêmico médio, né? Então já vale a pena. Tá bom. Ok. Beleza. Muito Sara, obrigada. foi muito bom falar contigo, né? Se eu fosse dar aí uma avaliação, né, de como que você está, eu diria que você tem grandes chances de viver muito tempo, com pequenas correções. Só tem que Deus fazer queira. alguns ajustes, né? O seu estado de saúde, em geral, ele é bom. A gente precisa, sim, trabalhar com foco na redução de peso. Isso daí vai te ajudar muito, né? Tem que reduzir peso, porque vai aliviar o trabalho do pâncreas, e isso é ótimo, né? E fazer esses ajustes aí de vitaminas, que tem algumas pequenas alterações, e observar a qualidade do carboidrato, principalmente, que você tem ingerido, né? Então, você está indo bem. Eu acho que tem pequenos ajustes só para ser feito. Ok, muito grata. Até Legal. mais tarde. É hoje, hein, pessoal? Hoje tem o início aí da Semana da Nutrição Vital. Depois nós vamos estar abrindo aí nossa próxima turma do curso Transformação Vital, né? Tem bastante gente aí que gravou contando os resultados que já tiveram com essa metodologia. Então convido você a estar presente hoje 20 horas conosco, né? Vai ser bem bacana, tenho certeza que vocês vão gostar. Um abraço, Sara. Deus te abençoe. Um ótimo ano para você, né? Uma boa semana para todos. Até 20 Tchau. horas. Tchau, tchau. É.